Salve jogador, Dart Verde na área, trazendo o terceiro vídeo aqui de conceitos básicos que todo jogador de poker deveria dominar e deveria estar sempre estudando. Hoje a gente vai falar sobre a parte matemática do jogo, as odds, né, no caso, especificamente a parte teórica. Eu vou fazer uma parte 2 desse vídeo aqui com um exercício prático para a gente conseguir fixar um pouco melhor esses conceitos, mas eu enxergo esse tema da seguinte maneira: a galera tem muita aversão porque é matemática, mas cara, é matemática básica e a partir do momento que você entende a teoria, você não precisa ficar fazendo conta o tempo inteiro ali na mão. É claro que você vai ter que passar um tempo fazendo conta praticamente em todas as mãos que você for jogar, mas se você ficar um mês e meio fazendo isso, rapidamente você já perde a necessidade da calculadora e consegue ler a situação de maneira efetiva. Depois você só vai lá, faz a revisão da session e vê se você estava errado ou se você estava certo. Bom, galera, como a gente vai falar de teoria aqui hoje, parte 1, né, sobre as odds do jogo, eu tô até mudando um pouco o formato da aula aqui. Eu acho que assim pode ficar mais interessante. Eu acho que tem até mais a ver com a cara do jogo, né? Pra gente estudar, usar o bloco de notas aqui e anotando tudo. Se vocês acharem válido, deixa eu saber aí. E não esquece de dar o like no vídeo também. E segue o canal porque em breve vai chegar muito material bacana aí. Enfim, galera, o que são as odds, né? Bom, as odds, pessoal, nada mais são do que probabilidades que nos ajudam a deduzir se uma mão tem força suficiente para pagar uma bet de acordo com o valor futuro do pote. O que seria força? A força é a nossa equidade. Se a nossa equidade excede o resultado do cálculo das pot odds, então, teoricamente, o call é justo. Ok? Então, isso aí que são as odds. São probabilidades que nos ajudam a deduzir se uma mão tem força, coloca entre aspas aí equidade, suficiente para pagar uma bet de acordo com o valor futuro, vou colocar bem em evidência aqui, do pote. Se nossa equidade deixar em minúsculo aqui, exceder o resultado do cálculo das pot odds, teoricamente o call é bom. Compreendido? Basicamente é isso, galera. As odds nada mais são do que essas probabilidades da nossa mão melhorar ou não. E a gente usa essa informação de acordo com a força que a nossa mão vai ter, né? Então, para isso que a gente tem que saber o que é equidade, entender o conceito de equidade e como descobrir quanto de equidade que a gente tem em determinados boards. Para isso a gente usa os softwares de apoio. Enfim, agora que a gente sabe o que são as pot odds, como usá-las? Bom, pessoal, é bem fácil isso aqui. Simplesmente a gente aplica a fórmula matemática, que é x, que no caso são as pot odds, né? O que a gente quer descobrir, que é igual a bet. Bet, no caso, é a aposta do vilão, né? Quando eu falo bet aqui, eu me refiro à aposta do vilão, especificamente. Dividido por pot mais x, que no caso aqui é bet ou valor do call. Por que eu repito esse x aqui? Só para ficar em evidência que é
ainda a bet, que no caso é a aposta do vilão, ou o valor do call. É a mesma coisa. Deixa eu até tirar. Trocar aqui por Y, né? Faz mais sentido. Por exemplo, vamos lá. Vou pegar uma situação aqui. Vou escrever à mão da maneira que a gente recebe NTXT nos sites, viu, galera? Acho que é interessante para estudar e tal. Small blind colocou o blind, que no caso é 0.5 bb. bb idem 1 bb, né, no caso. Posts. Ok. UTG folds hijack da raise para 2.5. Por que hijack, gente? Porque eu sempre levo em consideração a MSX Max, viu? Ok, hijack deu raise. Quando você tá no cutoff, no botão, no small ou no big, o que você tem que pensar? Quais são as pot odds diante dessa size de open raise? Como é que a gente vai calcular isso? Da seguinte maneira. Qual que é a fórmula? X é igual a bet dividido por pot mais y, que é a bet ou o valor do call. Ou seja, aqui a gente vai dividir o valor da aposta pelo valor futuro do pot. O que seria isso aqui? Vamos lá, fazer a fórmula. X é igual a 2.5, que é o tamanho da aposta. Hijack deu raise para 2.5. Dividido pelo tamanho do pote, que é, no caso aqui, é 1,5, né? Até então. 0,5 do small e 1 do bebê. 1,5 mais y, que é o valor do bet, ou o valor do call, né? Que é o que a gente vai ter que pagar. A gente vai ter que pagar a aposta do cara se a gente quiser dar call, então repete o 2,5. E pronto. O que é isso aqui? Esse aqui é o valor da aposta do cara. E esse aqui é o valor futuro do pote. Como é que a gente vai... Por que a gente coloca essas infos aqui, ó? Isso aqui foi o que o small e o big contribuíram para a mão. Esse aqui foi o tamanho da aposta do vilão. E esse aqui é o valor do nosso call. Então, o pot vai, além de ter o que o USB e o Big Blind já contribuíram, também vai ter a aposta do vilão e mais o valor do nosso call no futuro. Quando a gente pega a soma desses valores e divide por 2,5, a gente tem as nossas pot odds. Então, 2,5 dividido por 2,5 mais 2,5, 5, com 1,5, 6,5. X é igual, vamos ver aqui na calc, 2,5 dividido por 6,5, 38. Ou seja, qualquer mão que tenha 38% de equidade versus o range do hijack de 2,5 pode lucrativamente pagar uma aposta, jogar de flat call. É isso que o cálculo da pot odds vai informar para a gente. Então vamos anotar isso. Então, ATC é N2 cards. N2 cards que tenham mais de 38, que no caso é SED, né? De apt versus
range de open raise do vilão, podem pagar a aposta. Deixa eu ver se tá indo certinho aqui. Eu acho que tá atravessando. Não tá dando pra vocês verem aí direito, né? Enfim, deixa eu tirar a calculadora aqui. Aí, ó. Agora eu acho que ficou mais nice. Podem pagar a aposta de maneira lucrativa. No longo prazo, né? Obviamente. Só fazer um breve corte, pessoal. Pera aí. Pronto. Estava só ajeitando o meu setup aqui. Bom, pessoal, de maneira geral, a introdução é isso. Então, aqui a gente já descobriu o que são pot odds. Que? Fumo aqui embaixo. Bom, gente, então de maneira geral é isso a introdução. A gente já sabe o que são as pot odds, né? Que são probabilidades que nos ajudam a deduzir se uma mão tem força suficiente para pagar uma aposta. Como que a gente usa, que é através da fórmula. E através do resultado da fórmula a gente consegue interpretar aqui qual N2 cards que excedam a equidade do número que a gente calculou, que excedam a pot odds, a gente pode pagar a aposta de maneira lucrativa no longo prazo. E, bom, essas são as odds, né? Mas quais são as odds que mais usamos no dia a dia? Bom, as primeiras são as pot odds, que no caso foi essa aí que a gente calculou, né? Depois, as implied odds, odds implícitas, e reverse implied odds, que são odds implícitas ao contrário, né? Ou seja, não estão a favor da gente. Cada uma tem uma característica em específico aqui. Vou descrever para vocês. Eu gosto de usar um métodozinho para saber diferenciar uma da outra e tal, e até para facilitar na hora de fazer a conta. O que são as pot odds? Efetivamente elas são quanto temos que pagar em relação a quanto podemos ganhar se puxarmos o pote. Quanto temos? Parece que eu estou gritando, né? Maiúsculo. Ou seja, são as odds que utilizamos para descobrir o quanto de equidade é necessário
ter em um spot para kill call, ou seja, pagar uma aposta, né? Ou bet, seja mais EV, ou EV positivo. Teoricamente é isso. Agora o que são as implied odds? As implied odds, elas são basicamente a mesma coisa aqui, né? Quanto temos que pagar para quanto que a gente pode ganhar, né? O nosso valor esperado, a gente espera que seja positivo. Porém, elas se diferenciam um pouco das spot odds, porque são as odds implícitas. E por que são as odds implícitas do cenário? Porque na maioria das vezes utilizamos as implied odds, ou temos implied odds, que no caso aqui é o tipo, se utilizar você precisa ter, né? Em situações de draw. Geralmente, galera, nem sempre. Na qual esperamos que nossa mão realize equidade. O que é realizar equidade? Completar a broca, o flush draw, duas pontas. Por exemplo, né, pode ser até out para trinca, acertar out. Porque você tem odds para acertar uma trinca, por exemplo. A gente espera que quando a nossa mão realizar a equidade, é uma situação na qual a gente espera que a nossa mão realize equidade e o vilão tenda a continuar a colocar mais fichas no pote. Ou seja, a gente espera que a nossa mão melhore nas próximas streets e ainda assim o vilão vai continuar colocando ficha no pote. É isso. E agora vamos ao que são as reverse implied odds. Não, na real não. Espera aí, só um segundo. Ainda sobre as implied odds, teoricamente existem dois tipos. As implied odds fortes e as implied odds fracas, ou altas ou baixas, da maneira que você achar melhor. O que são as implied odds fortes? São implied odds que significam que o vilão tende mesmo a colocar mais ficha no pote. Por quê? Porque a nossa mão é uma mão de difícil detecção. E quais que seriam essas implied odds? Quando que a gente tem implied odds? Quando a gente tem implied odds boas, fortes, quando é para trincas, brocas, que no caso é gutshot, né? E sequências baixas ou low straights. Teoricamente, viu? E essas mãos têm boas implied odds porque são mãos de difícil detecção. Agora, quando que a gente
tem implied odds baixas, porque o vilão tende a travar a ação do vilão, né? O vilão tende a mais dar check do que bet. Quando a gente tem flush draw e sequências altas ou máximas. São cartas que geralmente assustam, né? O vilão. Então ele tende a não colocar a ficha no pote. Ou seja, são mãos que tendem a travar a ação do vilão. E como que a gente diferencia isso? Como efetivamente diferenciar, né? Implied odds fortes de implied odds fracas. Da seguinte maneira, galera. Quando a gente tem implied odds fortes, geralmente estamos em uma situação em que nossa equidade excede a pot odds, ou seja, geralmente o call realmente vai ser bom mesmo. E acreditamos, aqui é a parte interpretativa, viu? Aqui cada mão é de um jeito, tem que analisar a textura. E acreditamos que o vilão continuará apostando. Porque nossa mão vai estar escondida, né? E isso nos permite correr atrás dos altos de maneira explorativa, tá? Isso é para quando a gente tem implied odds fortes. É um tipo de situação que a gente pode pegar e falar, pô, que eu tenho implied odds fortes, porque a minha equidade é boa, e eu acho que se eu acertar minha mão, o cara vai continuar colocando ficha no pote. Agora, quando temos implied odds fracas, geralmente, né, vou colocar geralmente estamos em uma situação contrária, literalmente. Nossa equidade geralmente é baixa, ou seja, menor ou igual às pot odds, e nossos outs tendem a travar a ação do adversário ou até mesmo fortalecer a mão do vilão. Por exemplo, você tem uma broca média, você tem 8 e 9, no board tem 10 e vala. Se o cara tiver rei e dama, você bateu o out, que serve tanto para você quanto para ele, é uma situação ruim, né? Porque você vai estar sendo obrigado a pagar ainda. Enfim, de maneira só a situação contrária. E isso nos desmotiva a simplesmente correr atrás de altos. Então não é tão interessante, né? Já que a gente não vai fazer a mão vencedora na maioria das vezes, ou não vai conseguir extrair o máximo, a gente tem incentivo para adaptar, seja dando raise ou seja dando fold. Ok, as implied odds são isso. A gente já viu o que são as pot odds, né?
que são as odds que a gente utiliza para descobrir o quanto de equidade a gente precisa ter no spot para que o call seja lucrativo, tenha um valor esperado positivo. E a gente já viu que são as implied odds, que tem um pensamento parecido ou igual com as spot odds, só que aqui a gente espera que o vilão coloque mais fichas no pote com uma mão pior. E para a gente conseguir determinar se o vilão vai conseguir colocar a mão no pote com uma mão pior, a gente pode falar se a nossa implied odds é forte ou fraca. E agora, por último, a gente tem as reverse implied odds. O que são as reverse implied odds? Ao contrário das implied odds, as reverse representam as nossas mãos que tem pouco, vou colocar até maiúsculo, pouco a ganhar e muito a perder. Ponto. Aqui, galera, tem um pouco a ver com a interpretação das implied odds fracas. Geralmente a gente está numa situação de reverse implied odds quando geralmente estamos em uma situação de reverse implied odds quando nossa mão, mesmo que melhore nas streets seguintes, a tendência é que o vilão não coloque mais ficha no pote ou, pior ainda, o range do vilão é tão forte que na maioria das vezes estaremos, né, nós, o Hero, colocando fichas no pote com a mão perdedora. É uma situação, por exemplo, que a gente enxerga muito de overpair versus overpair, né? Por exemplo, bateu aquele board 10 high num pote tribetado, ou então, sei lá, um board 7 high num pote tribetado. O cara que geralmente a galera atola 10-10 pra cima aí e draws, né? Então, assim, geralmente essa é uma situação de reverse implied odds. Situações onde o vilão tem vantagem de range, a gente tem reverse implied odds. Situações na qual o vilão tem vantagem de trincas, a gente tem reverse implied odds. E dessa maneira, não temos incentivo algum para continuar na mão. Evitando dar fold com mãos médias que teoricamente deveriam pagar o call. A bet, né? Deveriam pagar a bet.
são mãos close. Por exemplo, você tem um top pair, vamos supor, o hijack abriu. Vou colocar a minha situação. Hijack abriu, você tem As e 8 off do Big Blind. O hijack abriu, todo mundo foldou, você só pagou. Aí vem no flop As, Duke e 5. Você check, o cara bet a primeira, você paga. O turn vem um valete. Aí sim a gente tem uma situação de reverse implied odds. Por quê? Porque se esse vilão aposta e a gente paga, ele vai ter muito mais as e valete no range dele. Ele vai ter alguns 2P, tipo vala 8, e vai ter trincas. Dessa maneira, se a gente pagar e acertar um 8 no river, pra gente foldar fica ainda mais difícil. E a gente vai ter colocado mais ficha no pot e vai ter que foldar no river, e isso pro longo prazo é horrível. Então, de maneira explorativa, quando a gente já acredita que no flop a gente tem algumas reverse implied odds, a gente pode até pegar e overfoldar a nossa mão. Porque dependendo do perfil do vilão, a gente não vai conseguir levar para showdown e realizar a equidade. Vou dar alguns exemplos aqui de reverse implied odds para vocês, só para tentar fixar mesmo. O que são? Exemplos de mãos que às vezes tem reverse implied odds. Ases fracos, até os suited, e mãos fracas jogadas OP, fora de posição. O que seriam mãos fracas? Bottom do range, seja de tripet, seja de open raise, ou de 4bet, enfim, são mãos fracas jogadas fora de posição. Basicamente é isso, galera. Eu vou gravar a segunda parte do vídeo aqui usando o Power Equilab para demonstrar para vocês certinho aí como que funciona isso na prática, né? Pegar alguns exemplos de mão ali e acabei escrevendo de novo aqui sem querer. E já fica no próximo vídeo aí a parte 2 das odds. Dependendo da época que você estiver assistindo esse vídeo, é bem provável que já até tenha o link aí embaixo na continuação. Bom, galera, a aula foi essa. A gente viu o que são as odds, né, teoricamente. Eu acredito que deu para ficar bem claro isso aqui. O que elas são, né? Elas são aquelas probabilidades que vão nos ajudar a descobrir se uma mão tem equidade ou força suficiente para pagar uma aposta, porque a gente espera ganhar fichas no futuro, e quando a nossa equidade excede as pot odds, teoricamente o call é justo no longo prazo. A gente aprendeu como usar, né, que é através da fórmula. Se tiver ficado alguma dúvida, é só voltar aí no início do vídeo, não tem segredo nenhum, é muito fácil. E quais que são as odds que a gente mais utiliza, né? Que no poker, no dia a dia ali, a gente está sempre calculando pot odds, tá tentando determinar se a nossa mão tem implied odds fortes ou fracas, ou se a nossa mão é uma mão de reverse implied odds. E entendendo essa parte teórica aqui, a gente já pode partir para a parte prática para ver como que a gente aplica isso numa situação in game. E eu diria que assim para vocês, dediquem-se um tempo estudando esse tipo de situação em game, principalmente se você estiver iniciando um jogo agora, para parar mesmo lá na hora da mão e fazer o cálculo na calculadora e falar, pô, eu acho que eu não tenho 36% de equidade, eu acho que eu não tenho 40% de equidade. Às vezes você pode não ter nem 17, sabe? Mas às vezes você tem uma equidade muito baixa e a pot odds que o cara tá te dando é super interessante. Então entender isso na prática, estudar por um tempo é bom, porque depois você vai cortar o uso de calculadora, nem precisa ficar usando. Então é isso. Vou gravar o vídeo aqui da parte prática, usando o Power Equilab, mostrando situações de jogo,
para tentar fixar um pouco mais, mas vocês conseguem achar exercício aí também na internet, é bem fácil. E diria que assim, dominar isso é de extrema importância, galera. Se não souber isso aqui, vai estar sendo explorado de alguma maneira ou deixando de explorar. E não é isso que a gente quer, né? A gente quer estar pelo menos empatando ali para começar a aplicar ferramentas e, e corrigindo o nosso jogo, ajustando nossas frequências para começar a ganhar ficha para o nosso EVBB subir lá no tracker, né? Quando a gente analisa nossas mãos. Enfim, a primeira parte foi essa e fica aguardando vocês para a segunda. Até mais, tamo junto, valeu.